Milionário perde uma aposta e tem que se vestir de Papai Noel e trabalhar contra a sua vontade na véspera de Natal. Então, um garotinho lhe entrega uma carta que derrete seu coração de pedra. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. A barba falsa estava entrando na minha boca e o calor dentro daquela roupa de veludo vermelho era simplesmente insuportável. Eu, Carlos Eduardo, um homem que decide o destino de grandes negócios antes do café da manhã, estava ali, sentado em um trono de plástico dourado, cercado por luzes que piscavam e um cheiro enjoativo de pipoca doce. Ho, 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 eu repetia, mas por dentro eu só queria gritar. Cada criança que sentava no meu colo parecia pesar uma tonelada, e cada pedido de brinquedo soava como um ruído irritante nos meus ouvidos. Como eu cheguei a esse ponto? Tudo por causa de uma maldita aposta. 3 dias atrás, eu estava em uma cobertura luxuosa, bebendo o uísque mais caro que o dinheiro pode comprar, cercado pelos meus chamados amigos. Ricardo e Bruno, caras que, como eu, nunca souberam o que é ter um boleto atrasado. Estávamos jogando pôquer. O dinheiro já não tinha mais graça para nós, então decidimos apostar algo que doesse mais. O ego. Quem perder a última rodada, disse o Ricardo, rindo com aquela cara de quem nunca pegou um transporte público na vida, vai ter que trabalhar de Papai Noel em um shopping popular na véspera de Natal, sem seguranças, sem privilégios. 8 horas de plantão. Eu, com a minha arrogância habitual, aceitei na hora. Eu nunca perdia, mas aquela noite o destino resolveu me pregar uma peça. Perdi com um par de valetes contra um flush de Bruno. E ali estava eu, pagando o preço da minha autoconfiança excessiva. Olhei para a fila que parecia não ter fim. Vi pais cansados, carregando sacolas, crianças chorando e uma agitação que me causava náuseas. Eu desprezava tudo aquilo. Para mim, aquelas pessoas eram apenas números, engrenagens de um sistema que servia para me deixar mais rico. Eu não conseguia entender como alguém podia ser feliz enfrentando filas, calor e confusão por causa de um feriado que, na minha visão, era apenas puro marketing. Próximo, exclamei, sem a menor paciência, ajustando a barriga de espuma que insistia em escorregar. Uma mulher com o rosto marcado pelo cansaço trouxe uma menina pequena. A criança me olhou com olhos brilhantes, cheios de esperança, e eu só consegui pensar em quanto tempo faltava para o meu turno acabar. Eu olhava para o relógio de ouro escondido sob a manga da túnica vermelha a cada 5 minutos. Aquilo era uma humilhação. Eu, que viajava de jato privado, estava ali sendo puxado pela barba por um garotinho que cheirava a achocolatado. O que você quer, menina? Perguntei secamente. Um castelo de princesa, Papai Noel, ela disse com uma voz fininha. Peça para o seu pai trabalhar mais e comprar um. Próximo. Respondi, vendo a expressão da mãe mudar de alegria para confusão. Eu não estava nem aí. Queria que eles saíssem logo dali. Eu me sentia superior a todo aquele cenário. Aos meus olhos, o Natal era uma ilusão para quem não tinha poder. Eu tinha o poder de comprar o shopping inteiro se quisesse. Mas ali, naquele momento, eu era apenas um funcionário temporário sendo pago com o meu próprio orgulho ferido. As horas passavam como se os minutos tivessem chumbo nas pernas. Meus pés doíam. Minhas costas reclamavam da cadeira desconfortável e o suor escorria pelo meu pescoço. Meus amigos mandavam mensagens no grupo do celular, rindo da minha situação, pedindo fotos da minha nova carreira. Eu os ignorava, fervendo de raiva. Eu jurava para mim mesmo que assim que desse o horário, eu queimaria aquela roupa e nunca mais olharia para uma árvore de Natal na vida. O sol já estava se pondo lá fora, e o movimento no shopping começava a diminuir levemente, mas a fila ainda resistia. Eu estava exausto, não fisicamente, mas mentalmente. Aquele contato direto com a vida real estava me sufocando. Eu sentia falta do meu escritório silencioso, do meu ar-condicionado central e das pessoas que só falavam comigo para dizer sim, senhor. Só mais 1 hora, Carlos. Só mais 1 hora e você volta para o seu mundo, murmurei para mim mesmo por baixo da barba. Eu não sabia, no entanto,
que o próximo encontro mudaria completamente o rumo daquela noite. Eu achava que o pior já tinha passado, que a humilhação de usar vermelho e branco era o ápice do meu castigo. Eu estava redondamente enganado. O destino ainda tinha uma carta na manga, e ela viria pelas mãos de alguém que eu jamais esperaria. Faltei com a paciência com um grupo de adolescentes que tentava tirar sarro da minha cara, e ameacei chamar a segurança. Meu mau humor era visível, mas ninguém ali sabia quem eu realmente era. Para eles, eu era apenas um velho, ranzinza fantasiado. Para mim, eles eram o motivo do meu martírio. Até que a fila andou mais uma vez, e diante de mim, parou um garotinho que parecia diferente de todos os outros que haviam passado por ali naquele dia. Ele não corria, não gritava, e não parecia interessado nos brinquedos das vitrines ao redor. O menino que parou na minha frente não tinha mais do que 6 anos. Suas roupas estavam limpas, mas era evidente que já tinham sido usadas por muitas outras crianças antes dele. Os punhos da camisa estavam puídos, e o sapato, um pouco maior que o seu pé, tinha a ponta gasta. Mas o que me chamou a atenção não foi a pobreza, foi o silêncio dele. Ele não pulou no meu colo, não pediu um videogame de última geração, nem gritou para os pais tirarem uma foto. Ele apenas estendeu a mão, segurando um envelope de papel pardo dobrado várias vezes. "O que é isso, garoto?" Perguntei, tentando manter o tom profissional de Papai Noel, embora minha paciência estivesse por um fio. "É para o senhor, Papai Noel", ele disse com uma voz firme e doce. "Eu não quero brinquedo este ano. Eu só queria entregar isso e dizer obrigado." Eu peguei o envelope com desdém. Provavelmente era mais uma lista interminável de presentes caros que os pais não podiam comprar. Mas antes de se afastar, ele tirou algo do bolso do short. Uma cédula de brinquedo, daquelas coloridas que vinham em jogos de tabuleiro, com o número 1000 impresso em letras garrafais. "Tome", ele disse, colocando a nota de mentira na minha mão enluvada. "É para pagar o que o senhor fez. É de brinquedo agora, mas quando eu crescer, eu vou trabalhar muito e trocar por uma de verdade para te dar. Eu prometo." Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ou rir daquela situação absurda, o menino deu um sorriso radiante e correu em direção a uma mulher que o esperava na saída, sumindo na multidão do shopping. Eu olhei para aquela nota de brinquedo na minha mão. Eu, que tinha milhões de verdade investidos em ações, imóveis e contas na Suíça, estava ali segurando um pedaço de papel colorido, dado por uma criança que nitidamente não tinha nada. Senti uma pontada estranha no peito, um desconforto que eu não sabia explicar. Guardei o envelope e a nota no bolso da calça, por baixo da fantasia. E terminei a última hora de trabalho no automático. Finalmente, o turno acabou. Saí dali o mais rápido que pude. Troquei de roupa no vestiário imundo do shopping e entrei no meu carro blindado. O silêncio do veículo era um alívio depois de tanto barulho. Dirigi até minha cobertura, um apartamento frio e impecável, onde nada estava fora do lugar, mas nada parecia ter vida. Servi-me de uma dose generosa de uísque e me joguei no sofá de couro italiano. Foi quando senti o volume no meu bolso. Tirei o envelope pardo e a nota de 1 milhão de brinquedo. Com um sorriso cínico, abri a carta. Esperava ler pedidos de bicicletas ou bolas de futebol, mas o que encontrei me deixou paralisado. A letra era trêmula, típica de uma criança que estava aprendendo a escrever. "Querido Papai Noel, eu não preciso de carrinho nem de nada esse ano. Eu vim aqui só para agradecer, porque o Senhor ouviu minha oração do ano passado. Minha mãe disse que o Senhor enviou os anjos para curar a dor dela. Ela não chora mais de noite como chorava antes, e ela diz que agora a gente está bem porque o Senhor está cuidando de nós de longe. Eu sei que o Senhor é muito ocupado, por isso mandei esse dinheiro de brinquedo para o Senhor comprar um lanche. Quando eu for grande, eu vou te dar 1 milhão de verdade por ter salvo a vida da minha mãe. Com amor, João." No verso do papel, havia um endereço escrito com uma caligrafia diferente, provavelmente da mãe, e um mapa simples desenhado à mão. Eu li e reli aquelas palavras. Curar a dor. Dela. Salvo a vida da minha mãe. Aquilo não fazia sentido. Eu não tinha feito nada. Eu nunca fiz nada por ninguém sem esperar algo. O menino tinha me confundido com algum tipo de milagre. Ou pior, a mãe dele tinha inventado uma história para que ele acreditasse em algo bom em meio à dificuldade. Olhei para a minha sala luxuosa.
a televisão de 80 polegadas, as obras de arte nas paredes, os móveis de design. Tudo ali custava milhões, mas aquela nota de brinquedo, que representava a gratidão pura de uma criança, parecia ter mais valor do que qualquer coisa que eu possuía. Eu era um homem de negócios. Eu sabia o valor das coisas. E naquele momento, eu me senti o homem mais pobre do mundo. Uma crise de consciência que eu nunca imaginei ter começou a me corroer. Eu era um egoísta, um homem que desprezava os menos favorecidos e que tratava o Natal como um fardo. E aquele menino, o João, estava disposto a me dar sua fortuna por uma bondade que eu nem sequer tinha praticado. Isso está errado. Murmurei para as paredes vazias. Isso é um erro. Eu tentei ignorar. Tentei ligar para o Ricardo e marcar uma festa, para esquecer aquele dia. Mas o papel pardo queimava na minha mão. Eu precisava saber quem era aquela mulher e por que ela tinha dito ao filho que o Papai Noel os tinha salvado. Eu precisava devolver aquele dinheiro de brinquedo e dizer que ele não me devia nada, que o mundo não era assim tão bonito. Ou talvez, lá no fundo daquela pedra que eu chamava de coração, algo estivesse querendo descobrir se ainda existia verdade na vida. Sem pensar muito, peguei as chaves do carro e o GPS. O endereço ficava em um bairro que eu nunca visitaria em circunstâncias normais, na periferia extrema da cidade. Enquanto eu dirigia, as ruas iam ficando mais escuras e as casas mais simples. O luxo ficava para trás, e a realidade nua e crua se apresentava. Eu estava indo em busca de uma resposta para uma pergunta que eu nem sabia como formular. Eu só sabia que aquela nota de 1 milhão de mentira tinha me comprado por inteiro. O GPS me levou por caminhos que eu nem sabia que existiam. As ruas de asfalto deram lugar a vielas estreitas e esburacadas. O brilho dos prédios espelhados do centro agora era apenas um reflexo distante no meu retrovisor. Eu me sentia um intruso dentro daquele carro de luxo, cruzando um mundo que eu sempre fiz questão de ignorar. Quando finalmente parei em frente ao endereço da carta, meu coração, que eu julgava ser feito de puro gelo, bateu mais forte. Era uma casa pequena, com paredes de tijolo aparente e um portão de ferro que rangia com o vento. Não havia luxo, mas havia um cuidado que me incomodou. Um pequeno vaso de flores na entrada e uma única luz de Natal pendurada na janela, lutando contra a boa escuridão. Respirei fundo, desci do carro e bati na porta. Quem abriu foi o João. Seus olhos se arregalaram ao me ver. Eu não estava mais de Papai Noel. Usava um terno que custava mais do que aquela casa inteira. Mas ele me reconheceu na hora. Talvez pelo olhar, talvez pela voz que ele ouviu no shopping. Papai Noel? Ele sussurrou confuso. O senhor veio buscar o dinheiro de verdade? Não, João, eu disse, e minha voz falhou pela primeira vez em eu vim ver a sua mãe. Ele me deu passagem. E o interior da casa era ainda mais simples. O cheiro de sopa de legumes e desinfetante pairava no ar. No canto da sala, em uma cama estreita e bem arrumada, estava uma senhora de cabelos brancos e pele muito pálida. Ela parecia frágil, como se um sopro pudesse levá-la. João, quem é meu filho? Ela perguntou, com uma voz fraca, mas carregada de uma doçura que me desarmou. É ele, vovó. O Papai Noel que me ouviu. João exclamou, correndo para o lado dela. Fiquei paralisado. Vovó? Onde estava a mãe dele? João se aproximou e segurou a mão dela com uma força que mostrava o quanto ele tinha medo de perdê-la. Foi então que ela me olhou. Dona Clotilde, como descobri depois, tinha olhos que pareciam ler a minha alma. Ela percebeu imediatamente que eu não era um ser mágico, mas um homem rico e perdido. Por favor, senhor. Ela começou tentando se sentar. João, vá brincar lá fora um pouquinho. Quero conversar com o nosso convidado. O menino obedeceu, não sem antes me dar um sorriso cúmplice. Quando ficamos sozinhos, o silêncio daquela sala pesou mais do que qualquer reunião de diretoria que já presidi. Eu li a carta, eu disse, mostrando o papel pardo. Ele disse que o Papai Noel curou a mãe dele, mas ele chama a senhora de avó. Dona Clotilde deu um sorriso triste, daqueles que carregam uma vida inteira de renúncia. A mãe de João se foi quando ele era apenas um bebê, senhor. Eu o criei como pude. E eu não estou curada. O que eu tenho não tem cura. Senti um nó na garganta.
O milagre era uma mentira. Então por que deixou ele acreditar nisso? Por que disse que estava bem? Porque é Natal, ela respondeu. E uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto marcado pelo tempo. João já perdeu muito. Eu não queria que ele passasse este dia vendo a minha dor. Eu menti para que ele tivesse esperança. Eu disse que o Papai Noel enviou anjos para me curar, só para que ele pudesse sorrir mais uma vez. Eu prefiro carregar o peso da mentira do que o peso da tristeza dele. Eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam vazias. Todo o meu dinheiro, todo o meu poder de milionário não serviam para nada naquele quarto. Eu vivia em uma bolha de futilidade, reclamando de uma aposta perdida, enquanto aquela mulher, no meio da pobreza e da doença, sacrificava sua própria verdade para dar um pingo de alegria a uma criança. A reviravolta no meu peito foi violenta. Eu percebi que a minha vida inteira tinha sido a verdadeira mentira. Eu me achava superior porque tinha saldo bancário, mas Dona Clotilde possuía uma nobreza que eu nunca chegaria perto de ter. Ela estava morrendo. E sua única preocupação era a felicidade de um menino que não tinha nada além dela. Ela tossiu com dificuldade e me olhou, intensidade que me fez tremer. Senhor, eu sei que o senhor não é o Papai Noel. Eu vi o seu carro lá fora. O senhor é um homem importante, mas o destino o trouxe aqui por algum motivo. Eu não peço dinheiro para mim. Eu já não preciso de mais nada. Mas o João é ouro puro. Ele acredita na bondade. Quando eu me for, o senhor poderia garantir que ele não se esqueça de que o mundo pode ser bom? Aquelas palavras foram como um soco. Ela não pediu um cheque em branco. Ela pediu proteção. Ela pediu o futuro de uma criança. Eu, que sempre tratei as pessoas como descartáveis, fui confrontado com o pedido mais puro que já recebi na vida. A senhora está me pedindo para... Eu comecei, mas não consegui terminar. Estou pedindo que o senhor não deixe a luz dele apagar. Ela disse, segurando a minha mão. A mão dela estava fria, mas o toque parecia queimar a minha arrogância. Naquele momento, eu soube que não voltaria para a minha cobertura do mesmo jeito. O Carlos Eduardo, que entrou naquela casa, era um cínico solitário. O homem que estava ali agora, diante da morte e da entrega absoluta, estava começando a entender o que realmente significava ser rico. Eu olhei para a nota de 1 milhão de brinquedo que ainda estava no meu bolso e soube exatamente o que precisava ser feito. A vingança contra o meu passado egoísta estava apenas começando. Dona Clotilde partiu poucos dias depois, de forma serena, como quem finalmente pudesse descansar após cumprir uma missão impossível. Eu estava, pela primeira vez na vida, não estava em uma festa de luxo ou em uma reunião de negócios. Eu estava em um quarto de hospital. O melhor que meu dinheiro pôde pagar para dar a ela o conforto que nunca teve. Segurando a mão de João. Naquele momento, eu executei a minha vingança. Não contra pessoas, mas contra o homem vazio que eu costumava ser. Minha vingança foi olhar para o meu passado de ostentação e dizer: você não manda mais em mim. O nascimento de um pai. O processo de adoção não foi fácil, mas pela primeira vez usei minha influência e meus advogados para algo que realmente importava. Quando João entrou na minha cobertura pela primeira vez, o lugar parecia imenso e frio. Ele carregava apenas uma pequena mochila e aquela nota de 1 milhão de brinquedo, que ele guardava como se fosse um tesouro sagrado. Papai Noel, ele disse, olhando para as janelas que mostravam a cidade inteira. O senhor mora no céu? Não, João. Eu respondi, agachando-me para ficar da altura dele. Eu moro aqui. E agora, esta é a sua casa também. Mas não me chame mais de Papai Noel. Pode me chamar de Carlos. Ou, se você quiser, de pai. Ele não hesitou. Ele me abraçou com uma força que nenhuma transação comercial jamais me deu. Naquele abraço, eu senti que estava sendo salvo. Eu não estava fazendo um favor a ele. Ele estava me dando uma razão para existir. 22 anos depois, o tempo voa quando a vida tem propósito. O homem que odiava o Natal agora era o primeiro a montar a árvore. O milionário que desprezava as pessoas simples, agora dedicava seu tempo a cuidar de quem realmente precisava, sem precisar de câmeras ou aplausos. Hoje, a véspera de Natal é diferente. Estou sentado na cabeceira de uma mesa farta,
Mas não são os talheres de prata que brilham, são os sorrisos. João está à minha frente. Ele se tornou um homem íntegro, um médico que dedica parte do seu tempo a atender em comunidades carentes, honrando a memória da avó que o salvou. Pai? João me chamou, tirando-me dos meus pensamentos. Está tudo bem? Está tudo ótimo, meu filho. Só estava lembrando de uma aposta que perdi há muito tempo. João sorriu. Ele sabia da história. Ele se levantou, foi até o escritório e voltou com um pequeno quadro emoldurado. Dentro dele, protegida pelo vidro, estava a cédula de R$1 milhão de brinquedo. O papel estava amarelado pelo tempo, mas o número continuava lá, vibrante. Sabe, pai? Disse João, colocando o quadro sobre a mesa. Eu ainda te devo 1 milhão de verdade. Eu prometi que ia pagar pelo que o senhor fez pela minha avó e por mim. Eu olhei para ele, para o homem de bem que ele se tornou, para a família que havíamos construído juntos. Senti uma paz que dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar. João, você já pagou essa dívida há muito tempo. Eu respondi, com a voz embargada. Cada dia que eu te vejo sendo esse homem maravilhoso, eu recebo um juro que banco nenhum conhece. Aquela aposta no pôquer foi o pior jogo da minha vida, mas o resultado foi o investimento mais lucrativo que já fiz. A verdadeira riqueza. Muitas pessoas passam a vida inteira acumulando coisas, achando que o sucesso é medido pelo que se tem na conta bancária. Eu fui esse homem. Eu achava que era o rei do mundo porque podia comprar tudo. Mas foi preciso um par de valetes perdidos e um menino com roupas gastas para me mostrar que eu não tinha nada. Hoje, eu não sou mais o milionário Carlos Eduardo das capas de revista. Eu sou o pai do João. E essa é a única herança que realmente importa. A vingança emocional que comecei naquela noite de Natal foi completa. Eu destruí o egoísta para dar lugar a um ser humano. O Natal não é sobre luzes, presentes caros ou festas grandiosas. O Natal é sobre o que deixamos no coração das pessoas. Olhei para a nota de brinquedo no quadro e, pela primeira vez em décadas, eu não precisei fingir. Feliz Natal, meu filho, eu disse abraçando-o. Feliz Natal, pai. A vida me deu uma segunda chance disfarçada de castigo. E eu, que achava que sabia tudo sobre lucros e perdas, descobri que só se ganha de verdade quando se está disposto a perder tudo pelo que realmente vale a pena, o amor.